Deus não nos destinou para a ira. Isso aqui, a pessoa dizer que não viu claramente nas Escrituras, se for mais claro do que isso aqui está na luz do dia. Eu vou tomar emprestado essa palavra ira lá do Antigo Testamento, né? De um texto que todo mundo lê, Sofonias. Toda semana a gente lê Sofonias, né? Um texto que todo mundo lê. Sofonias 2, do 1 ao 3. Concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpreis o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Então a expressão ira do Senhor, no Antigo Testamento, ela tem a mesma conotação que o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, o dia de Deus, o grande dia, aquele dia. São expressões que se referem principalmente ao período da tribulação. Porque o dia do Senhor não é um dia só, é um período de tempo. Tá entendendo? Não se refere somente à tribulação, o dia do Senhor. Maiúsculo, né? O D? O D é maiúsculo, o dia. Porque está se referindo a um dia de juízo. Então, no caso, o dia da ira se refere, aqui, o dia da ira, se refere tecnicamente ao período da tribulação. Então, Paulo vai pegar essa palavra emprestada. E no Novo Testamento, ele vai usar a expressão orgue para ira. Porque Deus não se ira. Mas essa ira aqui não tem a ver com a ira sentimento. Sim, a ira humana. Não, tem a ver com julgamento. É uma punição imposta por juízes, por magistrados. Orgue, a palavra grega. Então a gente vai aqui olhar em vários lugares que Deus inspirou Paulo a escrever. Olha, se Paulo disser alguma coisa num texto, você considera, irmão. Se ele disser em 2, você não pode argumentar com ele, não. Se ele disser em 3 lugares, eu acho que acabou a conversa, né? Paulo vai dizer em 3 lugares. Vamos ver os 2 primeiros lugares. Romanos 5, do 8 ao 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Simples, né? É só aceitar. Outro texto é 1 Tessalonicenses 1,10, que diz assim: para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Não pode ser mais claro do que isso. Verdade. Jesus nos livra da ira vindoura. Então, é importante entendermos agora uma ordem nos fatos. Eu quero trabalhar em cima, porque isso aqui é defender uma visão bíblica. Você vai para os textos. Você está me vendo ir para a história aqui alguma vez? Desde que eu comecei a defender nas Escrituras. Isso aqui é você ficar com as Escrituras. É proibido usar a história? Não. Mas você precisa ter coerência na sua interpretação. Você precisa usar os textos. E com o contexto. Nós olhamos várias passagens, estamos lendo os textos. Aqui não é citação. Nós estamos investigando. A gente vai ver agora a ordem com que Paulo coloca a questão do arrebatamento e da tribulação. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ele vai colocar em ordem os acontecimentos. E é o seguinte, quando ele vai falar sobre o arrebatamento, ele vai usar a expressão nós seremos arrebatados. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós seremos transformados. Olha só, ele usa nós. Quando vai falar sobre o dia do Senhor, a tribulação, ele fala, lhes sobrevirá de repentina destruição. De modo nenhum eles escaparão. Se a igreja fosse passar pela tribulação, os termos não seriam esses. Exato. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Agora, nós vamos jogar a pá de cal nessa situação. É importante entender que a Bíblia, quando ela foi escrita, não foi escrita dividida. Capítulos e versículos.
Isso aí a gente começou a dividir a partir do século XIII. Ok? As divisões de capítulos e versículos começaram a partir do século XIII. Então, para facilitar a gente encontrar os textos. Sim. Mas antigamente, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, era uma carta só. Sim. Então, um assunto se segue ao outro. Como Paulo gostava de ensinar, era um mestre por excelência nas suas cartas, ele dizia, Paulo chamado para ser apóstolo, pregador e mestre. Ele sabia a abrangência do seu dom ministerial. Então, ele ensinava muito bem. Então, ele vai colocar na ordem. Primeiro, o arrebatamento. Depois, o dia do Senhor. É uma ordem que ele está colocando. E os termos vão sendo revezados. Quando é para eles passarem pela tribulação, ele fala, eles, lhes, escaparão. Quando é para a questão do arrebatamento, ele diz, nós seremos arrebatados, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ele nos livra da ira vindoura. Está na mesma carta. Uau. Então, vamos ver aqui nessa ordem. Tem muita coisa, né, Débora? Tem sim, com certeza. Tem muita coisa para a gente estudar. Tiramos a tarde para estudar. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 15. A partir do 15. Diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, está vendo? Nós. Os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem ou morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Olha a maneira como ele coloca. Então, ele mostra que o arrebatamento, ele vem antes do que ele vai narrar agora no capítulo 5, porque é uma continuação. Sim. Ele não parou. No 5 ele vai dizer, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes, tá vendo? Lhes sobrevirá repentina destruição, lhes virá. Se passássemos pela tribulação, nos virá, mas lhes virá repentina destruição, como vem as dores de parto. E aqui está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Se passássemos pela tribulação, ele colocaria, escaparemos. Se incluiria, né? Incluiria os irmãos. Pastor, esse dia do Senhor vem como ladrão. Por que como ladrão? É porque para eles vai ser de repente, né? Sim. Que é o dia do Senhor, o dia do juízo divino. Ao contrário do que se pensa, vai estar tudo certo. Eles pensando que estão em paz. A igreja sai, eles pensando que estão em paz, daqui a pouco começa as dores de parto. Como uma mulher que está grávida, esperando para nascer a criança, ela sabe mais ou menos quando vai ser, mas não sabe exatamente a hora que vai ser. Começam as contrações e vai ampliando, as dores vão aumentando. Porque o mundo vai estar dando a luz ao reino de Cristo. Especificamente os judeus, né? Sim. Eles vão estar dando a luz. Por isso que a mulher de Apocalipse 12 é a nação de Israel sentindo dores de parto. É destino dos judeus se encontrarem com o anticristo. O profeta Jeremias viu isso em Jeremias 30, do 1 ao 9. Ele diz, eu vejo cada homem com a mão na cintura, uma mulher sentindo dores de parto. Olha como estão pálidos todos os seus rostos. Ah, porque aquele dia é dia de angústia para Jacó. Olha, é para Israel. Então é destino dos judeus se encontrarem com o anticristo, não nosso. Então eu não posso trazer o que é para os judeus para mim, né? A nação de Israel precisa receber Jesus, porque foram pactos e alianças envolvidas. Isso precisa acontecer. Existem dois destinos. Para aquele que crê e recebe Cristo, e o destino para quem não crê e não recebe. Sim. Não faria sentido, né? Se eu recebi a salvação, eu estou salvo. Perfeito, verdade. Pode continuar. É verdade, é verdade. Aí ele fala, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes, olha, para eles sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz. De modo nenhum eles escaparão.
Aí agora a gente vai continuar. Nós, porém, o assunto, ó. Nós, porém, olha a diferença. Mas, né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, tomando por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Sim, mais uma vez. Como que não é claro nas Escrituras? Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus. Ele vem nos buscar, ele nos salva da ira, nos livra da ira. Isso. É claro essa questão, né?